Hoje tem Flusão. Flusão volta a campo hoje às 17h30 lá em Belo Horizonte, jogando contra o Galo na Arena MRV. Hoje o Galo vai reabrir a Arena MRV. Vamos falar disso e muito mais agora no nosso pré-jogo, depois da vinheta, gente. Muito bom dia a todos, eu sou o Carlos Teixeira, sou tricolor, jornalista, estou aqui para a gente falar um pouquinho do nosso pré-jogo de hoje. Esse pré-jogo é de um jogo extremamente importante, 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa rodada é uma rodada que o Fluminense joga fora de casa, joga na Arena MRV contra o Galo. Porém, é uma rodada que, por que eu digo tão importante e tão perigosa? Porque nós vamos jogar numa situação adversa e a tabela já teve alterações, e essas alterações a gente não pode deixar o pessoal lá desandar. Vamos ver a tabela, vamos ver o que aconteceu na tabela nesse momento aí do campeonato. Vamos dar uma olhada, falar um pouquinho da tabela. Vamos olhar. Já tivemos hoje nesse momento 5 jogos. O Fortaleza venceu o Juventude por 5-0 lá no Ceará. O Mirassol bateu o Corinthians jogando em Mirassol por 2-1. Teve um lance lá do pênalti do Memphis que está dando ainda o que falar. O Grêmio tirou 2 pontos do Bragantino. Isso foi até bom pra gente. Um empate 1-1. O nosso Vasco da Gama fazendo a nossa alegria. Perderam novamente, como sempre. Jogando como nunca e perdendo como sempre. Perderam de 2-1 com 1 a mais, hein? Lembre, com 1 a mais. E o Flamengo bateu agora no final da noite o Bahia por 1-0. O Rogério Ceni não consegue ganhar desse time do Flamengo. Com isso, o que mudou na tabela? A nossa posição continua a mesma. Porém, Bragantino subiu para 17 pontos e o Flamengo também para 17. Lembrando que o Palmeiras joga amanhã, no mesmo horário que a gente, no Clássico contra o São Paulo. E se o Palmeiras vencer, o Palmeiras vai a 19. Então, a gente está com 13. A gente não pode deixar de desgarrar. Essa vitória é extremamente importante. E ainda tem no meio da gente, aqui tem o Cruzeiro, que joga amanhã também às 16 horas, um pouco antes da gente, contra o Sport em Recife. E aí, esse resultado aí pode dar qualquer coisa. A gente não tem como fazer uma previsão. Esse time do Cruzeiro é muito... teoricamente, ele é muito mais forte. Deveria vencer, até porque o Sport não ganha de ninguém. Mas o Sport teve a mudança de técnico. O Antônio Oliveira assumiu a equipe do Sport. Então, provavelmente, pode ser que tenha uma motivação maior, né? Mas vamos falar de Fluminense. Por que a minha preocupação? O Fluminense vai ter retornos importantes. Thiago Silva viajou com a equipe. Thiago Silva está em Belo Horizonte. É a informação dada pelo jornalista Gabriel Amaral, do Jornada KTO 1902, que está fazendo a cobertura em loco. E ele deu a informação que o Thiago Silva está em Belo Horizonte. E quando o Thiago Silva viaja, tem um estranhamento, né? Porque, primeiro, ele tá voltando de lesão. Vai colocar em campo sintético. Mas se ele viajou, não acho que ele vai para ficar no banco de reserva. Capitão do time, ele tem um peso muito grande. É um jogo difícil na arena. Então, e nós temos uma criptonita ali gigantesca, né, gente? Nós jogamos na nossa criptonita agora no meio de semana, que foi a altitude, que é onde a gente pena. E eu não quero colocar a culpa na altitude daquele fiasco do final do meio de semana. Mas nós temos a criptonita da grama sintética. A grama sintética, pra gente faz um horror. A gente perde, sei lá, um monte de vezes mais do que venceu. Acho que a gente venceu poucas vezes na arena. Então, é uma situação extremamente complicada. E por isso a gente precisa do máximo do time que é encorpado para esse jogo. Tanto que o Renato vai fazer mudanças na equipe, nós vamos falar já da equipe. Mas primeiro, só para vocês terem uma ideia, quem foi relacionado para esse jogo. Eu vou trazer a lista de relacionados para vocês terem uma ideia. E tem uma outra novidade. Vamos lá. Relacionados: Fábio, Vitor Eudes, e aí a novidade, Marcelo Pitalurga, esse mesmo. Ele está em Belo Horizonte. Ele está voltando ao time. Para quem não sabe, ele teve um problema na mão, ele quebrou um dedo treinando. Então Marcelo Pitalurga está de volta
Teremos para as laterais Guga e Samuel, direita, né? Para lateral esquerda, René e Fuentes. Os zagueiros, Thiago Silva, lá relacionado, Thiago Santos, Manuel, Ignacio e Freitas. No meio campo nós temos aqui, ó, Nonato, Martinelli, Facundo Bernal e Hércules. Os meias, Lescano, Ganso e Renato Augusto. E aí, essa informação aqui é dada pelo site da Netflix, mas está faltando um jogador aqui, tem um jogador a mais aqui. É o Isaac. O Isaac também está em Belo Horizonte. Informação dada também pelo Gabriel Amaral. E aí temos no ataque John Arias, Keno, Kevin Serna, Canóbio e Everaldo. Quem está fora? O Lima. Não foi dada ainda a explicação, mas muito provavelmente deve ser algum problema físico do Lima, para ele não poder ter ido, mas o Lima está fora do jogo. Quem ficou fora dessa relação que você bate logo o olho? Paulo Baia, La Vega, tudo estão fora dessa relação. Mas Renato Augusto foi relacionado, então ele vai para o jogo. Então, a gente começa a entender que esse time aqui ele está um pouco mais encorpado para esse jogo. E eu vejo que a escalação do Renato, que treinou, é uma escalação que pode sim ajudar bastante o Fluminense a ter um bom resultado. Mas ela é uma grande incógnita, né? Eu vou trazer para vocês verem a escalação que o Renato, a possível escalação do Renato Gaúcho para o jogo de hoje. Vamos lá. O time que treinou no CT Carlos Castilho, lembrando que o Renato muda muito o time, foi Fábio, Samuel Xavier, aqui não o Thiago Silva, mas o Ignacio, Juan Freitas e Gabriel Fuentes. O meio campo com 3 homens de meio campo de marcação: Facundo Bernal, Martinelli e Nonato. Facundo Bernal entrando na vaga de Paulo Henrique Ganso. John Arias, Agostinho Canóbio e Everaldo. Agora, quais são as mudanças que eu acredito que possa acontecer? Primeiro, Thiago Silva, como eu coloquei aqui no lugar de Ignacio. Creio que isso pode acontecer sim. E não será nenhuma surpresa se ele tira o Facundo Bernal e traz o Paulo Henrique Ganso para essa posição. São as duas mudanças que eu creio. Lógico, também tinha aquela dúvida na ponta esquerda aqui, se jogava Agostinho Canóbio, se jogava o Keno. O Keno que está relacionado. Então, mas eu acho que esse é um jogo, por ser grama sintética, que o Canóbio já tem experiência, por ser um jogo pegado, pesado, eu acho que esse é um jogo para o Canóbio. Por isso que eu acho que ele vai com 3 homens no meio campo de marcação. E vai jogar sem o Ganso. E o Ganso entraria no jogo numa eventualidade de uma necessidade do time buscar o resultado. Agora, não creio que o time vá para lá com o Thiago Silva no banco de reservas sem entrar nesse jogo. Eu acho que ele vai jogar. Acho que o Thiago vai ser titular desse time. Ele é o capitão da equipe. Eu acho que ele não está indo para lá para ficar fazendo número, não. Acho que ele vai entrar no jogo e vai pro jogo. Então, esse é o time do Fluminense que vai pro campo, que eu creio, na minha opinião, pro jogo de mais tarde, às 5h30. Aonde assistir esse jogo? E quem apita esse jogo? O jogo vai passar pela Globo e pelo Premiere, tá? Então o Globo e Premiere vai passar o jogo. Apita o jogo Ramon Abate Abel, auxiliado por Bruno Bosquilha e Alex dos Santos. E no VAR teremos o Wagner Hillway. Esse Wagner Hillway eu já teve em outros jogos nossos, e ele não é um cara muito de ser nosso parceiro, não. E eu não quero que nos ajude, eu só quero que ele faça o correto. E muitas vezes esses caras justamente não fazem, né? Então, é um problema. Então, gente, só pra gente alinhar o final desse pré-jogo, eu tenho uma opinião que eu acho que chegou a hora de a gente mudar esse cenário. Nós temos essa criptonita. Por que eu chamo criptonita? Porque o Fluminense não consegue render uma grama sintética. Mas na hora que precisou, no final do ano passado, com o gol do Kevin Serna ganhar lá no Allianz Parque, nós conseguimos. Por que a gente não pode continuar fazendo isso? Por que o time tem que entrar tão pressionado? E lembrando,
Ah, mas o Galo leva vantagem. Espera aí, gente. Esse estádio está sendo inaugurado agora. Se o Galo fez, ele no máximo treinou alguns dias lá, que eu não acho que tenha sido tanto assim. Teremos uma carga reduzida de ingresso. Por quê? Por causa dessa mudança, dessa obra lá. Então não vai ter vai ter um público, mas não do jeito que seria em outro momento. Então, chegou a hora de a gente chegar lá e fazer o jogo e ganhar o jogo. O Fluminense não pode ir lá acovardado esperando o Atlético se acovardando. Lembra do último jogo lá. Foi pela Copa Libertadores, onde nós perdemos de 2-0, onde foi acho que o jogo mais amassado nos últimos anos. Eles nos amassaram de uma forma que 2-0 foi um placar extremamente mentiroso. Mas é o que a gente precisa. A gente precisa que o time vá encorpado, que o time vá para o jogo. E eu gosto dessa escalação com 3 cabeças de área. Por quê? Porque como o Atlético vai sair para cima da gente, a gente precisa no meio campo, ele precisa povoar o meio campo. O Galo tem esse meio campo um pouco mais povoado ali. E tendo jogadores ali como o próprio Gustavo Scarpa, como o Hulk que volta ao time, creio que o Galo vai ter alguns desfalques. Pelo que a gente está vendo aqui, ó, a possível escalação do Atlético para o jogo é Everson, Natanael na direita, Júlio Alonso e Vitor Hugo, porque o Lianco está fora do jogo, e na lateral esquerda o Caio Paulista, conhecido nosso, né? O meio campo, ou pode jogar o Rômulo ali, né? O meio campo com o Rubens, o Fausto Vera e o Alan Franco. Aí, por que eu estou dizendo isso? Se você reparar, Rubens, Fausto Vera e Alan Franco são 3 cabeças de área. E aí eles têm o Scarpa, que é o homem de criação deles, jogando mais na frente com o Coelho, o Rony e o Hulk. É um time forte? É. Mas eles também não vêm bem. O Galo não consegue vencer os jogos, ele está passando por uma dificuldade grande, tem tido resultados adversos em larga escala. E no meio de semana, ele perdeu um jogo contra um time que está na última posição do campeonato chileno. Então, por que a gente não pode vencer esse time do Galo? Por que a gente não pode chegar lá e vencer e colocar logo uma crise lá? Depende de como a gente vai entrar e como a gente vai encarar esse jogo. A gente precisa entrar como Fluminense, sabe? Quando se veste essa camisa aqui, gente, tem que entrar como Fluminense, não fazer como nós fizemos no meio de semana, aquela vergonha de perder para um time boliviano que é semi-amador. Mas Carlos, foi um time reserva, não importa. É um time semi-amador. O sub-20 do Fluminense tinha que ir lá e vencer o jogo. Então, é uma vergonha. E a gente não pode continuar fazendo isso. A gente precisa entrar em campo. Então o seu Renato precisa demonstrar por que valeu a pena dele não ter ido para La Paz, ter dado uma carteirada lá do seu atestado médico. Porque no jogo do Fluminense ele não podia ir, mas no jogo contra o Grêmio pela Libertadores no ano passado ele estava lá. Agora, poupar os jogadores, eu também acho que, como a gente tem essa condição ainda de jogar a Copa Sul-Americana e conseguir os resultados, não vejo de todo absurdo, mas tem que provar em campo agora que valeu a pena. Tem que provar em campo que esse time treinou e tem condição de fazer grandes jogos, que está descansado. Agora, não adianta morrer no segundo tempo, não adianta entrar sem vontade, não adianta entrar e ser amassado. Entendeu? É simples assim. Precisa dar resultado. Porque tá feia a coisa. E se a gente não vencer, a pressão vai aumentar. E vai aumentar muito. Então, espero que o Renato e os jogadores tenham ciência disso e entrem em campo para honrar essa camisa. Essa é uma camisa muito pesada e precisa ser honrada. Como diz aqui atrás, ó, vacina pela sua disciplina. Então o Fluminense tem que entrar com disciplina, tem que entrar lá para poder vencer a partida. Pessoal, esse é o pré-jogo da partida. Espero que o Fluminense vença. Assim que acabar o jogo, espero com a vitória do nosso Fluminense, eu volto para fazer o pós-jogo. Aquele pós-jogo habitual, vou trazer as notas dos jogadores, vou falar de como foi o jogo. Positivo ou negativamente, a gente vai estar aqui. Espero que positivamente, espero com alegria, dizendo que o time jogou bem, se comportou bem. Mas nós vamos simplesmente
relatar o que aconteceu. Aqui ninguém passa pano para ninguém. Aqui a gente vai falar o que exatamente aconteceu. Agradeço a todos por estar aqui comigo. Um abraço, deixe o seu like, se inscreva no canal e mais tarde me aguarde que a gente vai voltar aí pra gente conversar, tá bom? Um abraço, fique com Deus.